Pai, meu irmãozinho não acorda há 3 dias. O que o rico descobre é chocante. Alex estava sentado em sua poltrona de couro no escritório da mansão, cercado por um mundo de riquezas e conquistas. As prateleiras brilhavam com troféus e prêmios. As obras de arte penduradas nas paredes eram testemunhas de seu sucesso. Mas naquele momento, tudo parecia desmoronar em sua frente. Uma porta se abriu com força e seu filho mais velho, Miguel, entrou. O rosto pálido como uma folha seca. Os olhos, lacrimejando, transmitiam terror e desespero. Pai, meu irmãozinho não acorda há 3 dias. O que está acontecendo? As palavras soaram como um eco distante, reverberando no ambiente luxuoso. Alex sentiu o mundo girar. Samuel, apenas 5 anos, o menor da casa, sempre tão vivaz e alegre, agora preso em... O silêncio que deixava paralisado. O coração de Alex parecia um tambor em descompasso, socando em seu peito. Seus pensamentos se tornaram um turbilhão. Ele se levantou, as pernas tremendo. O que você quer dizer com isso, Miguel? A voz saiu mais ríspida do que pretendia. Mas ele precisava de respostas. Miguel balançou a cabeça em desespero, as palavras brotando de sua boca como água de um poço seco. Ele não se mexe, não responde. Estou assustado, pai. O médico disse que é estranho. O que fazemos? A tensão na sala era palpável. Alex respirou fundo, tentando encontrar uma calma que já não existia. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava que a situação era mais grave do que apenas uma simples doença. Uma sombra do passado ressurgia. Uma promessa feita a uma figura obscura que havia cruzado seu caminho. E agora essa sombra pairava sobre sua família. Os dias em que ele fez um pacto para alcançar o sucesso voltaram à sua mente com uma força esmagadora. Ele não queria lembrar. Havia enterrado aqueles fantasmas. Mas Samuel estava em perigo e aquela promessa, por mais desesperadora que fosse, parecia ser a chave para salvá-lo. A porta do escritório se abriu novamente, desta vez revelando Marisa, sua ex-esposa. Ela havia perdido muito do glamour que um dia tinha, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação feroz. Alex, precisamos conversar. Você não sabe de tudo. Sua voz tremia, carregada de uma urgência que fez a pele de Alex se arrepiar. Ela sempre soube mais do que dizia, e agora ela tinha algo a revelar que poderia mudar tudo. Samuel está em perigo, e você sabe disso. Alex saiu do seu estado de torpor, a adrenalina pulsando em suas veias. O silêncio pairou no ar, espesso como neblina. O que Marisa guardava em seu coração poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo com Samuel, mas também poderia abrir as portas de segredos que ele não queria enfrentar. Enquanto isso, o telefone na mesa piscou, cortando a tensão. Alex hesitou antes de atender, a intuição gritando que seria uma ligação crucial. Alex, precisamos conversar. É sobre Samuel. Eu tenho informações que podem mudar tudo. E assim, aberto o portal para a verdade, a mente de Alex girava. O que ele faria para proteger seu filho? Estava prestes a tomar uma decisão que poderia despedaçar as vidas de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alex hesitou ao pegar o telefone, o coração disparado. Alô? A voz do outro lado era grave e tensa, como se carregasse o peso de um segredo profundo. Alex, sou eu, Ricardo. Precisamos falar sobre Samuel. Você precisa saber a verdade. Uma onda de desconforto atravessou Alex. Ricardo era seu antigo parceiro de negócios, alguém em quem ele havia confiado no passado. O que aconteceu? O que tem a ver com meu filho? A impaciência transparecia em sua voz. É mais complicado do que você imagina. Há coisas que você não sabe. Ricardo parou, como se hesitasse. Lembra daquela noite em que você fez o pacto? O estômago de Alex se revirou. A memória daquelas horas sombrias foi como um soco no estômago. Ele havia feito um acordo, uma troca que o trouxe para o auge. Mas a que preço? O que isso tem a ver com Samuel? Tudo. O pacto que você fez foi com pessoas que não brincam. Eles levarão o que pediram. E isso pode incluir Samuel. Cada palavra de Ricardo era uma lâmina, cortando a realidade que Alex conhecia.
Um nó se formou na garganta de Alex enquanto ele tentava absorver a enormidade da situação. Nesse momento, Marisa, observando a tensão crescente, aproximou-se e sussurrou: "O que você está ouvindo? O que está acontecendo?" Seus olhos procuravam os de Alex, a preocupação palpável. Ele a ignorou, focado na conversa. "Ricardo, como você sabe disso? Como você sabe do pacto?" O telefone murchou, e um silêncio insuportável pairou no ar. "Porque eu também fiz um." A declaração de Ricardo ecoou, e Alex sentiu um frio percorrer sua espinha. "E agora eles estão de olho na sua família. Você deve agir rápido, Alex. Pode ser tarde demais." Marisa, percebendo a mudança no tom, exigiu: "Alex, o que isso significa?" "O que você fez?" Sua voz estava carregada de medo e raiva. "Não brinque com a vida do nosso filho." Alex virou-se para ela, os olhos carregados de uma ansiedade cega. "Eu não fiz nada, eu só quis." A voz dele falhou, como se ele próprio não conseguisse entender. Naquele momento, uma batida na porta sacudiu a sala como um trovão. A porta se abriu repentinamente, revelando uma figura sombria, envolta em um manto escuro, o rosto oculto nas sombras. "Você não deveria ter contado, Ricardo." A voz era baixa e ameaçadora. Alex recuou, os olhos fixos no estranho. A presença dele parecia preencher o espaço com um frio intenso. "Agora, você vai pagar a conta." O horror tomou conta de Alex. "O que você quer?" A voz tremia. O estranho deu um passo à frente, revelando um sorriso que não chegava aos olhos, uma expressão que prometia desgraça. "E o preço sempre é alto quando um pacto é quebrado." Ele olhou para Miguel e depois para Samuel, que ainda estava em silêncio, sem acordar no andar de cima. "Seu menino tem algo muito especial, e a conta está se acumulando." A sensação de desespero tomou conta de Alex como uma tempestade. Ele precisava proteger Samuel. "Não! O que você quer dele?" O coração disparava, cada batida ecoando a dúvida e o terror. O desconhecido levantou a mão, e um frio invadiu o ambiente. "Vou dar a você uma escolha, Alex. Deixe o menino ir, ou pague você mesmo." Alex se sentiu paralisado, as opções à sua frente desmoronando como castelos de areia. O que ele faria para proteger seu filho? O que essa nova revelação significava para sua família? E mais importante, ele tinha coragem de enfrentar os demônios do passado para garantir a segurança de Samuel? O telefone, ainda na mão, caiu no chão e se despedaçou. O silêncio pareceu gritar em seus ouvidos. Ele tinha que agir. Mas de que maneira? E quando um grito distante ecoou do andar de cima, a única certeza que ele tinha era que tudo mudaria para sempre. Alex estava paralisado, a figura sombria à sua frente emitindo uma energia gelada que o fez tremer. O estranho estava prestes a fazer um movimento, mas o grito de Samuel ecoou novamente do andar de cima. Mais urgente desta vez, como se o próprio garoto estivesse clamando por socorro. Era como uma facada no peito de Alex. A dor, ou despertando da inércia. Ele olhou para Marisa, seus olhos cheios de pavor e perguntas não ditas. "O que está acontecendo, Alex?" Sua voz estava tremendo, e o medo em seu olhar fazia o peito de Alex apertar ainda mais. O estranho deu um passo em direção a Miguel, que ficou paralisado, os olhos arregalados. "Você não tem ideia do que você e sua família realmente são, Alex." O rosto oculto sob o manto escuro espreitava cada um de seus movimentos, como uma cobra prestes a atacar. Samuel não é apenas uma criança comum. Ele guarda um poder muito maior do que você imagina. Nesse instante, uma luz repentina pareceu iluminar a sala. O celular de Alex, que havia caído no chão, começou a tocar de novo. Era uma mensagem. Ele abaixou a cabeça para olhar, e o coração quase parou. A mensagem dizia: "Lembre-se do que você prometeu. O tempo está se esgotando. Eles vêm para buscar o que é deles." Um frio percorreu suas veias. "O que isso quer dizer?" Alex murmurou, a voz tremendo. O estranho sorriu de novo, um sorriso que não tocava os olhos, um sorriso que falava de horrores inimagináveis. "A sua decisão está prestes a ser feita. Alex, você realmente quer arriscar a vida do seu filho por causa de um pacto? Uma mentira que você mesmo criou. Pacto?" Miguel sussurrou, suas palavras flutuando no ar como uma brisa gélida. "O que é isso, pai?" Alex não sabia o que dizer. Ele lembrou das noites em que trocou suas promessas por ambição e sucesso, mas agora parecia um pesadelo. "Você não é apenas um homem rico, Alex. Você é parte de algo muito maior e muito mais sombrio. Aqueles que fazem os pactos têm suas promessas cobradas com sangue, e a sua vez chegou. Agora você deve escolher entre a vida do seu filho
ou sua própria liberdade, e talvez a de Marisa e Miguel também. Uma porta se abriu com um estrondo, e a avó de Samuel, uma mulher que sempre foi uma sombra nas memórias de Alex, entrou na sala. Seus cabelos brancos pareciam brilhar à luz do ambiente. Mas havia o fogo em seu olhar. Chega, Alex. Não podemos permitir isso mais. Você realmente não sabe com quem está lidando. Você sabia? Alex gritou, a dor e a traição gritando em seu peito. Por que não me contou antes? A avó de Samuel deu um passo à frente, ameaçadora e poderosa. Porque eu queria te proteger, hein? Mas agora não temos escolha. Samuel nunca foi apenas um menino. Ele é a peça que conecta tudo isso. E você precisa encontrar uma maneira de quebrar o pacto antes que seja tarde demais. O estranho riu, a risada ecoando como um trovão na sala cheia de tensão. E a contagem regressiva já começou. Você está perdendo, Alex. O tempo se esgota e suas escolhas têm consequências. A adrenalina explodiu em Alex. Ele olhou para Samuel, o garoto ainda em seu silêncio, e uma nova determinação tomou conta dele. Eu não vou deixar que isso aconteça. Um novo grito soou do andar de cima, mais intenso e feroz. Era como se Samuel estivesse pedindo para ser resgatado, para ser libertado de um destino terrível. E justo quando Alex se preparava para agir, a sombra do estranho encolheu e, em um movimento rápido, ele sumiu como fumaça. A sala ficou em um silêncio profundo, eletricamente carregado. Alex sentiu uma onda de incerteza, mas também uma centelha de esperança. Precisamos correr agora, gritou a avó. E o olhar de Marisa se cruzou com o de Alex, cheio de compreensão e temor. O que vamos fazer? Alex não tinha resposta. A única coisa que sabia era que o verdadeiro horror estava apenas começando, e novas verdades estavam prestes a emergir das sombras. Ele olhou para a porta, para a escada que levava ao andar de cima. Samuel! A voz dele ecoou na casa, mas o que ele encontrou foi um eco arrepiante, um silêncio ominoso. A última coisa que ele viu, antes de subir as escadas, foi uma sombra familiar passando pela janela, o rosto de uma criança familiar que ele não reconheceu imediatamente. Os relacionamentos estavam prestes a mudar, e a verdade poderia partir suas vidas ao meio. O que Alex descobriria em breve mudaria tudo, e deixaria a pergunta no ar. Quem era realmente Samuel? E o que eles estavam prestes a perder? A tensão na sala era insuportável. Alex, Marisa, Miguel e a avó de Samuel estavam paralisados. A presença sombria do estranho ainda pairando nas sombras. O grito angustiante de Samuel ecoou do andar de cima novamente, e o tempo parecia ter parado. Alex respirou fundo, o coração batendo forte. Ele precisava agir, mas o receio o paralisava. Samuel! Gritou, a voz cheia de desespero. Mas a resposta que recebeu foi apenas um silêncio aterrador. Ele virou-se para Marisa, os olhos dela brilhando de medo. O que vamos fazer? Ela perguntou, a voz trêmula. Sem tempo a perder, eles começaram a subir a escada, passo a passo. Cada movimento parecia pesar toneladas. A pressão do momento era imensa, e Alex estava certo de que o verdadeiro terror estava apenas começando. Quando chegaram ao corredor, tudo estava em penumbra. As sombras dançavam nas paredes, criando um clima sinistro. O quarto de Samuel estava a poucos passos, a porta entreaberta. Alex empurrou a porta e o que viu fez seu sangue gelar. O quarto estava em desordem, brinquedos espalhados e a cama desfeita. Mas Samuel não estava lá. Samuel! Ele gritou, mas a única resposta era o eco do seu próprio medo. Miguel começou a chorar. Ele sumiu, pai. Sua voz era um misto de pânico e confusão. A avó, com os olhos cheios de temor, sussurrou. Precisamos encontrá-lo, rápido! Nesse momento, um forte barulho ecoou do andar de baixo. Era como um estrondo, algo desmoronando. Alex sentiu uma onda de pânico crescendo. Precisamos voltar, gritou, puxando Miguel pela mão. Enquanto descia as escadas, uma imagem repentina apareceu em sua mente. A figura sombria e a conexão com o passado. Alguém que havia prometido cobrar um preço. Ao voltarem para o escritório, tudo parecia deserto. E então eles notaram. O estranho estava de volta, agora mais próximo, um brilho cruel nos olhos. Você não deveria ter vindo. Ele sorriu. E a risada ecoou como um sinônimo de desastre. Cadê o meu filho? Alex exigiu, a voz intensa. O estranho deu um passo à frente e... A tensão elétrica tomou conta do ambiente. O menino sabia demais. Você nunca o protegeu, Alex. Ele sempre foi a chave. Chega um instante. Uma luz ofuscante surgiu atrás do estranho. Um tremor percorreu o chão e o vento soprou com força, fazendo as cortinas voarem.
Marisa gritou, e Miguel se agarrou a Alex. O que acontecendo? Ela virou-se para o estranho, desafiante. O que você fez com ele? Samuel está a salvo, por enquanto. Mas o que você não sabe, Alex, é que existe algo mais profundo nisso tudo. Algo que liga vocês ao pacto original. Ele piscou e, nesse instante, outro estrondo ressoou. Uma janela se quebrou, e o ambiente se tornava cada vez mais instável. O estranho olhou para a avó de Samuel. Ah, você. Sabia que a verdade viria a mais. Pona, você tentou protegê-los, mas o que está escondido não pode continuar assim. Ele ergueu a mão, e uma onda de energia pulsante percorreu a sala. Os objetos começaram a levitar, como se a gravidade tivesse sido anulada. Chega! A voz da avó foi um grito ferido. Você não vai levar mais um de nós. E antes que Alex pudesse entender, ela fez um gesto. Uma luz brilhante envolveu a sala, e tudo ficou em silêncio. Quando a luz se dissipou, Alex estava em um lugar diferente. Não eram mais a mansão e a sala de estar. Era um campo vasto, aberto, cercado por árvores altas e cheias de vida. O que está acontecendo? Perguntou confuso. Miguel e Marisa estavam ao seu lado, mas a avó parecia ter desaparecido. Cadê a vovó? Miguel questionou, os olhos arregalados. Alex virou-se para Marisa. O que foi aquilo? O que ela estava fazendo? A expressão dela era de incredulidade, mas uma lágrima escorregou por sua bochecha. Ela sabia, Alex. Pode ser que ela ou Samuel, eles não são quem pensamos. O coração de Alex disparou, como se uma verdade devastadora estivesse prestes a se revelar. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse responder, Alex sentiu uma presença. Um brilho surgiu à distância, e uma figura conhecida apareceu. Pai? A voz de Samuel ecoou. Seu pequeno corpo estava cercado de luz, e ao mesmo tempo parecia diferente, num espaço que não fazia sentido. A imagem do garoto, que sempre foi a alegria de Alex, agora exibia algo mais. Um poder invisível emanava dele, uma força que fazia o chão tremer. Samuel? Alex gritou, desesperado para alcançar seu filho, mas algo profundamente inquietante estava se formando ao seu redor. Você precisa escolher, Alex, quem você realmente está disposto a proteger. Uma voz, sombria e familiar, sussurrou ao longe. Alex sentiu um frio na espinha, um nó na garganta. Mas a pergunta ficou no ar, enquanto a luz em volta crescia intensamente, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. A luz brilhante ao redor de Samuel começou a oscilar, como se o próprio universo estivesse equilibrando a balança entre dois mundos. Alex sentiu um nó se formar na garganta, enquanto olhava para seu filho, suplicando por respostas nas profundezas de seus olhos. O rosto inocente de Samuel refletia uma força além da compreensão, e isso o aterrorizava. Pai, a chamada de Samuel, embora suave, continha uma urgência que queimava no ar. Ele estendeu as mãos e uma onda de energia azulada se espalhou, envolvendo o espaço ao seu redor como um pulsar de vida. Alex queria correr até ele, abraçá-lo e protegê-lo, mas algo o segurava no lugar. Uma percepção terrível começou a surgir, uma verdade que ele sabia que estava prestes a enfrentar. Nesse momento, a figura que estava à distância começou a se aproximar. Alex sentiu o frio invadir seus ossos novamente. A presença dele era esmagadora. É você novamente. Alex quase grunhiu, incapaz de esconder o desprezo. Sim, e sinto que as cartas estão sendo jogadas novamente. O estranho murmurou, um sorriso malicioso iluminando seu rosto sombrio. O garoto não é só uma peça, Alex. Ele é a chave para sua liberdade, ou a condenação. De todos. E, enquanto falava, tudo começou a mudar ao redor deles. O campo verdejante se desfez em sombras. Um redemoinho de trevas e luzes que se entrelaçavam. Alex tentava manter a calma, mas seu coração batia como um tambor, sentindo que a linha entre realidade e ilusão estava se desfazendo. A figura encapuzada estendeu uma das mãos. Samuel, vem até mim. Não tenha medo. A voz era suave, mas também cheia de um tipo de poder tentador. Alex sentiu seu estômago se contorcer. Uma parte dele queria acreditar que o desconhecido não era o inimigo, mas o instinto gritava ao contrário. Então, como um clarão, tudo ficou preto. O chão abaixo dele se desfez, e Alex se viu cercado por uma escuridão profunda. Não havia som, não havia luz, apenas a presença do estranho. Ainda mais intensa nesse vazio.
O pacto que você fez não é só seu. É uma carga que foi passada através das gerações da sua família, Alex. Samuel é o último e mais poderoso, a menos que você quebre o ciclo. A tensão na sala assassinou o silêncio, e Alex percebeu que as palavras do estranho não eram apenas ameaças, mas verdades sombrias. Uma onda de raiva subiu em seu peito. Eu não vou deixar que você leve meu filho, ele gritou, a voz reverberando no vazio. Mas a resposta veio de um lugar inesperado. Não sou eu que o quero, Alex. Do fundo da escuridão, uma segunda figura apareceu. A avó de Samuel. É você. Você fez essa escolha há muito tempo, e agora é hora de enfrentá-la. Vovó? O choque na voz de Samuel foi palpável. Alex sentiu uma flecha cravada em seu coração. O que estava acontecendo? A avó olhou nos olhos de Samuel, e algo brilhou entre eles. Você é parte disso, querido, e parte de mim, disse ela, revelando um poder ancestral que parecia vibrar no ar ao redor. A escolha é sua, Alex. Ficar em silêncio agora significará o fim. A revelação de que Samuel tinha uma conexão direta com a avó o deixou em choque. Mas o que ela realmente queria dizer? O que mais estava escondido? A escuridão começou a rioar, ameaçando engoli-los, e Alex sentiu que o tempo estava se esgotando. Nesse instante, uma beleza estranha começou a emergir da escuridão ao redor deles, como flores desabrochando em um deserto. Escolha, Alex, antes que a sombra tome conta de tudo. O estranho ameaçou, estendendo a mão como se estivesse prestes a tomar tudo deles. Enquanto as questões sem resposta rodopiavam na mente de Alex, ele olhou para Samuel, então para a avó. Com a escolha prestes a ser feita, a única certeza era que uma decisão desesperadora estava prestes a mudar tudo. Nunca mais voltar atrás. O que Alex escolheria? A luz ao redor de Samuel começou a pulsar intensamente, e tudo se tornou um borrão de incertezas. Samuel, não! O que você é? Alex gritou, mas a única resposta foi uma onda de energia, e a escuridão começou a consumir tudo. No instante seguinte, o chão se desmanchou sob seus pés, e a luz se apagou, deixando apenas um eco de perguntas que ele nem sabia se conseguiria responder. Corações batendo rápido, segredos sendo revelados, e, a verdade mais obscura de todas, que poder congelou o futuro deles em um momento de terror. O que aconteceria agora? O que realmente era Samuel? O pavor se acumulava, e o mistério se tornava cada vez mais profundo. A luz ao redor de Samuel começou a oscilar, como se o universo estivesse em sua última dança antes do colapso. Alex estava paralisado, os olhos fixos no seu filho, tentando entender o que estava acontecendo. A presença sinistra do estranho, agora mais próxima, parecia ampliar a escuridão ao seu redor. Samuel! A voz de Alex soava como um eco desesperado, mas o garoto parecia perdido em um transe. O brilho ao seu redor pulsando cada vez mais forte. Era angustiante ver a transformação, como se o pequeno estivesse prestes a se desvincular de tudo que Alex conhecia. Você precisa escolher, Alex. O estranho se adiantou. Sua voz agora um sussurro cortante. A vida do seu filho ou sua liberdade. Você não quer arriscar tudo isso por um pacto quebrado, não é mesmo? Mas antes que Alex pudesse responder, a avó de Samuel, com uma força que ele não sabia que ela possuía, avançou. O que você quer dizer com isso? Ela desafiou, a raiva em sua voz ecoando no ambiente. Samuel é só uma criança. Você não tem poder sobre ele. No exato momento em que as palavras saíram de sua boca, uma onda de energia irrompeu entre eles, fazendo o chão tremer. A luz ao redor de Samuel explodiu, e tudo tornou-se um borrão. Alex sentiu que a realidade estava se desfazendo. E então, de repente, uma imagem surgiu na mente de Alex. Lembranças de um passado feliz antes dos pactos e das sombras. Ele lembrou de um dia especial com seu filho, o sorriso de Samuel enquanto brincava no parque, as risadas se misturando com o sol. Mas logo essa lembrança foi interrompida por uma nova visão. O estranho, em sua figura sombria, inundando sua mente com segredos guardados por anos. De repente, uma revelação chocante tomou conta dele. Você é uma parte de mim? Alex gaguejou, cada palavra estrondando com o peso da verdade. A expressão do estranho se transformou, um brilho satisfeito resplandecendo nos olhos que antes pareciam vazios. Exatamente, Alex. Eu sou o resultado de suas escolhas, parte do seu pacto, e ao quebrá-lo, você não está apenas arriscando a vida do seu filho, você está arriscando a todos nós, você e eu.
O choque se instalou em Alex como um golpe. Não, não, você não pode ser. Ele estava prestes a buscar novos argumentos, mas a avó de Samuel, percebendo a gravidade da situação, interveio. Seja o que for que você seja, não tem poder sobre ele. Nós enfrentaremos isso juntos. Nesse momento, uma fenda se abriu no céu e uma luz intensa inundou o espaço. Alex teve a sensação de que tudo estava prestes a se desfazer. Ele olhou para Samuel, que ainda estava ali, mas não era mais o mesmo menino inocente de antes. Havia algo mais em seu olhar, como se ele conhecesse segredos que Alex nunca entenderia. Mas antes que pudessem continuar, a fenda se fechou e uma onda de energia os lançou ao chão. Alex sentiu que estava se despedaçando, a realidade se desfazendo não apenas ao redor deles, mas dentro de si mesmo. Quando a poeira assentou, a sala estava mudada. Samuel estava em pé, mas sua presença era diferente, como se carregasse a força de uma tempestade. Pai, ele murmurou, os olhos cheios de um poder que Alex nunca imaginou que pudesse existir. Eu não sou só uma criança. Eu faço parte de algo maior. Você não pode lutar contra isso. O coração de Alex disparou. Samuel, não diga isso. Você é meu filho. A dor era devastadora, uma navalha cortando seu peito. A avó, por sua vez, olhou nos olhos de Samuel e Alex percebeu uma conexão profunda entre os dois. Você sempre teve um destino, querido, e agora esse destino está em suas mãos. Foi a última coisa que ela disse antes de desmaiar, a pressão do momento mostrando os efeitos. Vovó! Samuel gritou, mas Alex estava paralisado, a revelação batendo forte na cabeça. A verdade que ele temia havia se concretizado. O que você quer dizer com isso? Alex disse, quase um sussurro, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Samuel olhou para seu pai, e Alex viu um vislumbre de tristeza. Você terá que me deixar ir, pai, para que possamos realmente nos salvar. O impacto das palavras foi como uma explosão. Alex ficou sem ar, sem saber como reagir. Você deixaria um filho ir? Você deixaria a única esperança que tinha? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, apenas ecoando a tensão crescente que permeava a sala. E naquele instante, a única coisa que Alex sabia com certeza era que suas escolhas o levariam a um caminho sem volta. O que realmente significava ser livre? Quem era realmente seu filho? Diante desse mar de incertezas, o que aconteceria a seguir seria mais devastador do que Alex nunca poderia imaginar. A luz ao redor de Samuel começou a oscilar, como se o universo estivesse em sua última dança antes do colapso. Alex estava paralisado, os olhos fixos no seu filho, tentando entender o que estava acontecendo. A presença sinistra do estranho, agora mais próxima, parecia ampliar a escuridão ao seu redor. Samuel. A voz de Alex soava como um eco desesperado, mas o garoto parecia perdido em um transe, o brilho ao seu redor pulsando cada vez mais forte. Era angustiante ver a transformação, como se o pequeno estivesse prestes a se desvincular de tudo que Alex conhecia. Você precisa escolher, Alex. O estranho se adiantou, sua voz agora um sussurro cortante. A vida do seu filho ou sua liberdade. Você não quer arriscar tudo isso por um pacto quebrado, não é mesmo? Mas antes que Alex pudesse responder, a avó de Samuel, com uma força que ele não sabia que ela possuía, avançou. O que você quer dizer com isso? Ela desafiou, a raiva em sua voz ecoando no ambiente. Samuel é só uma criança. Você não tem poder sobre ele. No exato momento em que as palavras saíram de sua boca, uma onda de energia irrompeu entre eles, fazendo o chão tremer. A luz ao redor de Samuel explodiu e tudo tornou-se um borrão. Alex sentiu que a realidade estava se desfazendo. Então, de repente, uma imagem surgiu na mente de Alex. Lembranças de um passado feliz antes dos pactos e das sombras. Ele lembrou de um dia especial com seu filho. O sorriso de Samuel enquanto brincava no parque, as risadas se misturando com o sol. Mas logo essa lembrança foi interrompida por uma nova visão. O estranho, em sua figura sombria, inundando sua mente com segredos guardados por anos. De repente, uma revelação chocante tomou conta dele. Você é uma parte de mim. Alex gaguejou, cada palavra estrondando com o peso da verdade. A expressão do estranho se transformou, um brilho satisfeito resplandecendo nos olhos que antes pareciam vazios. Exatamente, Alex. Eu sou o resultado de suas escolhas, parte do seu pacto, e ao quebrá-lo, você não está apenas arriscando a vida do seu filho, você está arriscando a todos nós, você e eu.
O choque se instalou em Alex como um golpe. Não, não, você não pode ser. Ele estava prestes a buscar novos argumentos, mas a avó de Samuel, percebendo a gravidade da situação, interveio. Seja o que for que você seja, não tem poder sobre ele. Nós enfrentaremos isso juntos. Nesse momento, uma fenda se abriu no céu e uma luz intensa inundou o espaço. Alex teve a sensação de que tudo estava prestes a se desmanchar. Ele olhou para Samuel, que ainda estava ali, mas não era mais o mesmo menino inocente de antes. Havia algo mais em seu olhar, como se ele conhecesse segredos que Alex nunca entenderia. Mas antes que pudessem continuar, a fenda se fechou, e uma onda de energia os lançou ao chão. Alex sentiu que estava se despedaçando, a realidade se desfazendo não apenas ao redor deles, mas dentro de si mesmo. Quando a poeira assentou, a sala estava mudada. Samuel estava em pé, mas sua presença era diferente, como se carregasse a força de uma tempestade. Pai! Ele murmurou, os olhos cheios de um poder que Alex nunca imaginou que pudesse existir. Eu não sou só uma criança, eu faço parte de algo maior. Você não pode lutar contra isso. O coração de Alex disparou. Samuel, não! Não diga isso! Você é meu filho! A dor era devastadora, uma navalha cortando seu peito. A avó, por sua vez, olhou nos olhos de Samuel, e Alex percebeu uma conexão profunda entre os dois. Você sempre teve um destino, querido. E agora, esse destino está em suas mãos. Foi a última coisa que ela disse antes de desmaiar, a pressão do momento mostrando os efeitos. Vovó! Samuel gritou, mas Alex estava paralisado, a revelação batendo forte na cabeça. A verdade que ele temia havia se concretizado. O que você quer dizer com isso? Alex disse, quase em um sussurro, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Samuel olhou para seu pai, e Alex viu um vislumbre de tristeza. Você terá que me deixar ir, pai, para que possamos realmente nos salvar. A pressão aumentava, e então, assim que Samuel falou, uma trombeta estrondosamente alta ecoou pela sala. O chão vibrou sob seus pés. Um clarão de luz estonteante irrompeu do nada e todos foram absorvidos por ele. Instantaneamente eles desapareceram. Quando Alex abriu os olhos novamente, estava de volta na mansão, mas a sala estava vazia. O silêncio era ensurdecedor. O que aconteceu? O que estava acontecendo com Samuel? Desesperado, olhou em volta. A única coisa que restava era um eco distante do que parecia ser a risada de Samuel. Mas era diferente, um som distorcido que gelava a alma. E então, um grito cortou o silêncio. Não era Samuel, era Marisa. Alex, o que aconteceu? O que você fez? Os olhos dela estavam arregalados, repletos de medo e confusão. Alex se virou, pronto para explicar, mas algo em sua voz parou no fundo de sua garganta. Ele não sabia como descrever aquilo. Tudo havia mudado em um instante. Samuel gaguejou, tentando encontrar as palavras. Mas no fundo, um pensamento insuportável começou a correr em sua mente. E se Samuel nunca tivesse existido como ele achava que existia? A ideia se espalhou por seus pensamentos como fogo, queimando todas as certezas. O que aconteceu com tudo o que amava? O que ele realmente sabia sobre seu filho? Nesse momento, uma batida ressoou na porta da mansão. Alex congelou. O passado e o futuro colidiam em sua mente. Quem estaria lá? E se essa batida fosse a resposta para as perguntas que ele não queria fazer? Com o coração na boca, Alex se virou para a porta, prestes a descobrir um novo terror ou talvez uma esperança. As respostas estavam se aproximando, mas a única certeza agora era que nada seria como antes. A batida na porta ressoou como um trovão, quebrando o silêncio opressivo da mansão. Alex hesitou, encarando a entrada, como se ela fosse um portal que levava a algo desconhecido. O coração pulsava forte, quase gritando por respostas que ele não tinha. O que está acontecendo? Marisa sussurrou, o medo pairando em sua voz. Ele queria responder, mas as palavras falhavam e uma sombra de desespero crescia. Vou atender, disse, erguendo a mão como se aquela atitude pudesse acalmar os temores latentes. Com cada passo em direção à porta, uma angústia profunda o acompanhava. Ele puxou a maçaneta e a porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e encapuzada. Você não sabia que as revelações vêm com um custo? A voz, profunda e ecoante, fez o arrepio subir pela coluna de Alex. Ele não podia ver o rosto do intruso, mas a presença dele era palpável, opressora. Quem é você? Alex conseguiu gritar, mas a resposta veio como um sussurro do próprio inferno. O estranho levantou uma mão, e o ar ao redor deles começou a vibrar.
Samuel está a salvo por enquanto, mas o que você não sabe, Alex, é que o agora acaba de começar. Nesse momento, outra batida interrompeu o momento. Mas essa batida era diferente, um som forte e contínuo, como se algo estivesse se quebrando em algum lugar da casa. Alex virou-se, o coração quase parando. Samuel! Gritou, e o pavor na sua voz fez as paredes ecoarem. Ele se virou de volta para o estranho, que mantinha seu sorriso sinistro. Essa foi a última vez que você falou o nome dele, disse o encapuzado, com um brilho ameaçador nos olhos. E antes que Alex pudesse responder, uma luz intensa irrompeu. Do andar de cima, ofuscando tudo ao redor, o som da luz era como 1000 sinos tocando ao mesmo tempo, reverberando nas paredes da mansão. Não! Marisa gritou, com aquele olhar de horror que congelava o sangue. O que está acontecendo? Alex não sabia, não conseguia processar. Quando a luz se dissipou, tudo ficou em silêncio absoluto. O encapuzado desaparecera, como se nunca tivesse estado ali. Ele e Marisa se entreolharam, um medo compartilhado. Então, sem entender como, Alex sentiu uma presença diferente. Alguém estava ali. Ele virou-se e, em um momento que parecia se arrastar, viu Samuel no topo da escada, iluminado pela luz que antes os envolvera. Ele estava diferente. Seus olhos brilhavam de uma forma que Alex jamais havia visto. Pai, as vozes de Samuel soavam como se fossem ecos de um antigo poder. Alex sentiu um nó se formar em sua garganta. Seu filho estava ali, mas havia algo mais. Samuel, lindo, você tá bem? A felicidade escapava da boca de Alex, mas a preocupação ainda o dominava. O menino desceu lentamente os degraus, com um ar de gravidade que fez os pés de Alex ficarem grudados no chão. Eu não sou só seu filho, disse Samuel, e a atmosfera ao redor deles pareceu parar. O tempo deslizava como areia por entre os dedos. Alex ficou em choque. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de seus lábios. A tensão se tornava palpável. Você precisa entender. Samuel começou, quando uma tremenda explosão sacudiu a casa. As paredes tremeram e destroços começaram a cair. Um pedaço do teto desabou, criando uma nuvem de poeira e terror. Alex instintivamente se lançou na frente de Samuel para protegê-lo. E então, quando o caos parecia estar em seu auge, uma forma emergiu da poeira. Era a avó de Samuel, um olhar intenso e autoritário. Mas não era só isso. Havia algo mais em sua presença, uma força que vibrava, quase palpável. Não, não pode ser! Ela gritou, como se estivesse lutando contra algo terrível. Vovó! O que está acontecendo? O terror em Samuel era evidente. E Alex também estava sem palavras. A mulher sacudiu a cabeça, um olhar de impotência estampado no rosto envelhecido. Você precisa escolher, Alex. O que um pacto faz com suas heranças irá acabar com tudo. E de repente tudo se iluminou. Assim como a luz se apagou na noite, uma revelação chocante atingiu. Alex, ele percebeu que a verdadeira natureza do pacto o mantinha cativo, enquanto mantinha Samuel como uma peça de sacrifício. Mas o mais devastador, Samuel, você não é só meu filho, você é uma parte desse pacto. A realidade se despedaçou ao redor dele e uma verdade que ele queria evitar agora surgia. Ele estava na linha de fogo, e o que antes parecia apenas um dilema moral, agora era uma escolha de vida ou morte. A natureza do que Samuel realmente era ecoava em cada canto da mente de Alex, e com isso a certeza de que eles estavam todos em um jogo muito maior, um jogo que não haviam escolhido. Não, eu não deixarei você ser usado dessa maneira, gritou Alex, mas no fundo ele sabia. O destino estava traçado, e ao olhar para Samuel, aquele brilho nos olhos, a única coisa que ele sabia com certeza era que tudo havia mudado para sempre. A tensão pairava no ar, e o que viria a seguir era incerto. Mas eles não podiam escapar do que estava prestes a desabar sobre eles. A luz ao redor de Samuel começou a oscilar, como se o universo estivesse em sua última dança antes do colapso. Alex estava paralisado, os olhos fixos do seu filho, tentando entender o que estava acontecendo. A presença sinistra do estranho, agora mais próxima, parecia ampliar a escuridão ao seu redor. Samuel, a voz de Alex soava como um eco desesperado, mas o garoto parecia perdido em um transe, o brilho ao seu redor pulsando cada vez mais forte. Era angustiante ver a transformação, como se o pequeno estivesse prestes a se desvincular de tudo que Alex conhecia. Você precisa escolher, Alex. O estranho se adiantou.
Sua voz agora um sussurro cortante. A vida do seu filho ou sua liberdade? Você não quer arriscar tudo isso por um pacto quebrado, não é mesmo? Não, bradou Alex, mas a voz dele tremia. Ele estava numa encruzilhada. O que o estranho dizia ecoava em seus pensamentos. Mas antes que Alex pudesse responder, a avó de Samuel, com uma força que ele não sabia que ela possuía, avançou. O que você quer dizer com isso? Ela desafiou, a raiva em sua voz ecoando no ambiente. Samuel é só uma criança. Você não tem poder sobre ele. Mas nesse momento, uma onda de energia irrompeu entre eles, fazendo o chão tremer. A luz ao redor de Samuel explodiu e tudo tornou-se um borrão. Alex sentiu que a realidade estava se desfazendo. De repente, uma nova figura apareceu em meio à confusão. Era uma mulher vestida de branco, com uma presença que misturava compaixão e poder. Alex a reconheceu instantaneamente. Era Clara, a irmã de Alex que ele acreditava estar morta há anos. Seu coração disparou e um nó se fornou na garganta. Clara, você? Como? Alex, o tempo está se esgotando. Clara gritou, a voz ressoando com urgência. Samuel é a chave. Ele carrega o poder que permitirá quebrar o ciclo, mas você precisa confiar nele. O estranho balançou a cabeça, com uma expressão de raiva. Você não pode simplesmente aparecer e mudar as regras, Clara. Ele avançou, sua sombra tentando engolir a luz em volta. Silêncio! A voz de Clara cortou o ar. Você não tem domínio aqui. O ambiente começou a girar, e Alex se viu cercado por auras de luz que dançavam em volta deles. O olhar de Samuel mudou. A inocência deu lugar a um foco intenso. Pai! Sua voz tremia, não de medo, mas de algo mais profundo. Eu sei o que fazer. A luz ao redor dele tornou-se quase ofuscante. Samuel, não! Alex tentou gritar, mas antes que algo pudesse ser feito, uma onda de energia irrompeu, e o estranho foi lançado para trás, desaparecendo em um redemoinho de sombras. No entanto, a luz não era só festa. Uma sensação de dor e perda inundou o espaço. O chão começou a rachar, e uma fenda profunda surgiu. Clara lançou um olhar para Alex antes de ser engolida pela escuridão que se formava. Clara não! Alex gritou, estendendo as mãos para ela. Mas era tarde demais. Ela se dispersou como poeira. O desespero engoliu Alex. O que estava acontecendo? O que ele havia feito? E então, o rosto de Samuel mudou. Ele olhou para Alex, os olhos cheios de uma sabedoria que não deveria ter. Vovó sabia, sempre soube, a verdade sobre nós. Sobre o que, Samuel? O que você está dizendo? A insinuação de um segredo inominável começou a tomar forma, abrindo novas sendas em sua mente. Era como se um laço que sempre esteve oculto, agora estivesse se revelando. Pai, eu sou mais do que uma criança. Eu sou um canal para o que está além, e você nunca percebeu. A ideia de que seu filho era parte de algo tão grandioso e aterrorizante fazia seu estômago revirar. E então, em um piscar de olhos, o chão sob seus pés finalmente quebrou. Alex caiu em um abismo de sombras. A gritaria ainda ecoava em seus ouvidos enquanto tentou entender se tudo aquilo era real. O último vislumbre do rosto de Samuel desaparecendo em um brilho intenso foi tudo o que restou. Ele despertou em uma sala desconhecida. Luzes flutuantes iluminaram a escuridão, mas não havia sinal de Samuel. Ou de Clara ou da avó. A fenda atrás dele estava selada. O que restou foi um eco distorcido das palavras de Samuel. A verdade está escondida nas sombras. Enquanto Alex se levantava, sentiu o peso das escolhas que tinha feito. O que restava era a dúvida. O que realmente é a verdade sobre sua família? Ele teve que descobrir, e no fundo, sabia que as consequências nessa busca o levariam a um lugar do qual ele nunca mais poderia voltar. Alex estava sentado no chão, ofegante. O chão balançava, mas não havia mais luz. Ele olhou para os lados. O vazio o cercava como um espectro. Samuel estava desaparecido, e a presença de Clara havia se apagado. O desespero tomou conta dele, misturado com um nó na garganta. Era tudo muito surreal, como um pesadelo que se arrastava. Samuel! As palavras eram um grito desesperado que cortava o silêncio profundo. Mas nada. Apenas eco. Foi então que a luz começou a piscar. Lá no fundo do espaço escuro, uma luz familiar que se tornou cada vez mais intensa. Não, por favor, não me deixe sozinha. Ele levantou, o corpo tremeu com adrenalina. Ele não poderia perder Samuel. E quando a luz finalmente revelou o caminho, Alex se viu em uma sala totalmente diferente. As paredes eram de pedra e havia uma sensação de poder no ar. Ele caminhou devagar,
seu coração pulsando como um tambor. E então, ali estava ele, Samuel. Mas algo estava diferente. O olhar de seu filho não era mais o de uma criança inocente. Havia uma profundidade que Alex nunca havia visto antes. Samuel! Alex começou a correr, mas Samuel levantou a mão e sorriu, um sorriso que misturava dor e esperança. Pai, não venha mais perto. A voz de Samuel soou como um eco distante. Eu finalmente entendo. Preciso fazer isso. Faça o quê? O desespero de Alex cresceu. Cada palavra um soco em seu coração. Você não tem que fazer nada. Nós vamos sair juntos. Nós sempre faremos isso juntos. Não, pai. O semblante de Samuel era firme, mas havia um brilho nos seus olhos. O pacto precisa ser quebrado, e só eu posso fazer isso. Uma onda intensa de emoções invadiu Alex. A conexão entre eles, antes tão forte, agora parecia lutar contra algo desconhecido. Você não precisa se sacrificar por isso. Nós podemos encontrar outro jeito. A voz dele estava embargada. A cada sílaba, uma corrente de medo e amor intenso. Ele se aproximou, mesmo sabendo que Samuel estava tomado por uma força maior. Samuel balançou a cabeça, como se estivesse em batalha com si mesmo. Se eu não fizer isso, tudo estará perdido, não só para nós, mas para todos. O peso das palavras fez Alex sentir que a terra sob seus pés estava se desmanchando. Não, eu não posso perder você. O desespero de Alex era palpável, e ele chegou mais perto, buscando tocar Samuel. Mas algo os impediu. Uma barreira invisível pulsava entre eles. Você tem que acreditar em mim, pai. Isso é o que Clara queria. O que você estava com medo de enfrentar. O futuro do nosso clã depende disso. As lágrimas percorreram o rosto de Samuel. E por um momento, Alex viu a criança que ele sempre amou. Você é meu filho. Eu não posso deixar que você faça isso. Alex gritava, o mundo girando em torno dele. Samuel olhou nos olhos de Alex com um desafio e, num gesto de dor, a luz ao redor dele começou a brilhar ainda mais forte. A escolha é sua agora, pai. Quebre o ciclo ou me deixe ser quem eu realmente sou. Alex se sentiu preso entre a escolha de perder seu filho ou libertá-lo. O ciclo precisava ser quebrado, e a dor daquela decisão o esmagava. Encarando Samuel, ele respirou fundo, o amor em seu coração superando o medo. Eu confio em você, meu filho. Ele gritou. Quebre o ciclo, eu estarei aqui, sempre. Nesse instante, uma onda de energia explodiu, e Samuel se transformou em uma luz ofuscante. O espaço ao redor se desfez em fragmentos de sombras e cores, enquanto Alex sentiu o chão se desfazer sob seus pés. E então, tudo se apagou. Mas quando Alex despertou, estava de volta na mansão, e o silêncio era profundo. Ele estava sozinho, mas uma sensação de alívio preencheu seu peito. Algo havia mudado. Ele saiu pelo corredor, abriu a porta do quarto de Samuel e sorriu ao ver o pequeno na cama, dormindo tranquilamente. Um peso enorme aliviou seu coração. Você está seguro, meu pequeno, sussurrou Alex, ajoelhando-se ao lado da cama. Mas ele sabia que aquele despertar era apenas o começo. As cicatrizes do passado ainda estavam lá. Então, um eco ranger de algo quebrando deixou a casa em tensão novamente. Alex se virou, mais uma vez na linha entre o amor e um desespero encurralador. A sombra do estranho parecia se recobrir de novas vontades. Não acabou, sussurrou uma voz, e Alex sabia. O pacto não se desfez sozinho, ele teria que lutar novamente. Enquanto isso, ele sentiu algo quente tocar seu coração, um sentimento profundo de pertencimento e desistência. Ele agora carregava a esperança de ambos, sabendo que enquanto houvesse amor, não havia perdição. E assim, a história se desenrolava em um novo arcabouço de promessas não ditas, onde Alex se preparava novamente para enfrentar as sombras. O eco de Samuel, agora uma centelha luminosa em sua vida, gritava por um futuro ainda a ser escrito. Este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.